Queridos, segundo domingo de maio, dia das mães. E mães são mulheres vitoriosas. Fizemos algumas postagens no dia de hoje falando sobre essas mulheres. E colocamos logo abaixo das postagens dizendo que são privilegiadas, dotadas por Deus de ter a capacidade de gerar uma vida dentro de si mesma, uma outra vida. E detalhe, a criança não é a mulher, é uma outra vida, é um outro ser. E por isso nós, como cristãos, batemos muito na tecla do não aborto. É uma perversidade. Ah, mas é meu, faço o que eu quero. Não é você, é outra pessoa. Com você pode fazer o que você quiser, mas você não pode fazer com outro. Eu queria nesta noite entender com você sobre essas mães vitoriosas que a gente pode perceber dentro da Bíblia. Várias mães, mas queremos entender o que elas vencem. Porque uma mãe disse para o seu filho assim: ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Conselho de uma mãe. E olha que ela é uma mulher, claro. E ela diz: não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Se eu não tivesse continuado, acredito que você pensaria diferente, né? A mãe de Lemuel disse para ele: filho, não gaste suas forças com mulheres, vírgula. Não gaste o seu vigor com mulheres, mas que mulheres? Com aquelas que destroem reis, destroem homens. Porque Salomão, no capítulo 14 de Provérbios, ele diz que essa mulher, contrária dessa mãe aqui, ele falando para não gastar com essas que destroem, fala sobre a mulher sábia. Quando a mulher é sábia, ela edifica o seu lar. Mas quando ela é tola, a Bíblia mesmo diz em Provérbios 14, diz que ela com as próprias mãos destrói. Então essa mulher está falando para o seu filho: olha, cuidado com as mulheres que não são sábias, mas que são nécias, loucas, que têm capacidade de destruir. E o que nós podemos aprender então com essas mães virtuosas? Não quero me delongar, mas também eu não posso deixar de dizer que uma mãe vitoriosa é uma mãe que vence o desânimo. Sim, Gênesis capítulo de número 21 conta a história dessa mãe. Uma mãe que venceu o desânimo. Se nós observarmos o capítulo de número 21, o primeiro livro, Gênesis, a partir do verso de número 14, fala sobre uma mãe chamada Agar. Uma mãe que se tornou mãe por imposição da sua senhora, da sua dona, Sara, ou Sarai, ainda não tinha. Sarai. Sara então, não tendo condições de ter filho, fala para o seu marido: olha, eu não tenho condições, e Deus já havia prometido dar-lhe um filho, mas é aquela situação de todo, talvez ela fosse meio brasileira, né? Apressada. E Deus fala, e nós temos, e é interessante,
promessas e mais promessas de Deus dentro da palavra dele para a nossa vida, mas nós queremos que seja no nosso tempo, que aconteça na hora que nós queremos e não na hora que Ele quer. E a história dessa mulher aqui no capítulo de número 21 de Gênesis diz que após ela ter tido seu filho, passado algum tempo, Sara também teve seu filho. E os dois cresceram e começaram a brincar. Mas Sara ficou com ciúmes. Ismael em cima do seu filho, sobrepondo o seu filho. Claro, Ismael era mais velho. E ela com ciúmes dessa situação, inclusive da mãe, ela virou para o seu marido e disse para ele: olha, essa mulher não pode ficar mais aqui. Você tem que mandá-la embora. Você tem que mandar ela sumir. No capítulo 21, Isaac nasce. Isaac começa a crescer. Ismael já era um garotinho, um menino, uma criança. E aí começa a situação. O ciúmes levou Abraão a expulsar Agar e Ismael de casa. E é interessante que o texto que citamos fala que na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-a a Agar e, tendo-as colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, mas à distância de um tiro de flecha, porque ela pensou consigo mesma: eu não posso ver o meu filho morrendo. E é isso que ia acontecer com ele. Mas de repente, e é interessante a narrativa bíblica, porque ela estava sentada ali perto e começou a chorar, e eu digo para você, mãe, que está aqui, que está em casa, Deus ouve a oração. Eu acredito que essa mulher começou a chorar, começou a gemer diante de Deus, porque ela tinha acabado de dizer: olha, eu não posso ficar perto desse menino, eu tenho que ficar longe, porque eu não posso vê-lo morrer. E ela começa então a chorar, e a criança também. E Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige você, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a sua vasilha e deu de beber o menino. E Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Mas e aí? Muitas mães desanimam. E muitas mães, infelizmente, a gente sempre trabalhou com isso na igreja, orientando: não diga palavras que não sejam abençoadoras, porque há poder nas palavras. E a gente ainda nos nossos dias percebe muitas mães dizerem assim: esse menino não tem jeito, essa menina. Ainda vira para a criança, talvez para o jovem, para o adolescente, e fala assim: você não vai dar em nada. Quando não fala que aquele indivíduo ou aquela pessoa é a ovelha negra da família. Mas mães que são vencedoras, elas vencem o desânimo. Independente se tem que acordar de manhã, de tarde ou de noite, independente se a criança está bem ou se a criança está mal, coisa que nós homens não temos essa força toda.
Muitas vezes eu até brinco com a minha filha, dizendo para ela: vocês mulheres são poderosas, mas às vezes vocês parecem que não sabem que possuem poder, esse poder, que são fortes. Até brinco: nunca queira se igualar ao homem, porque vocês nunca conseguirão. Vocês estão à frente. Se você quiser se comparar, você vai retroceder. É uma verdade. E aí eu quero trazer uma reflexão para todos nós em cima disso que nós falamos. Apesar de todas as dificuldades da vida, você precisa entender e fazer do seu chão uma mola. Sim, ao cair, fazer do chão uma mola. Para quê? O que a mola faz? Quem gosta de cama elástica, né? Ó, impulsiona. Porque se você fizer do seu chão uma mola, você pode cair todos os dias, e o resultado da sua queda, da sua vida, será o impulso. E é assim que funciona. Essas são as mães que não desanimam. Não desanimam, porque será melhor amanhã. Será com certeza melhor. O segundo exemplo de mãe: mães virtuosas, mães vencedoras, são mães que erram, mas aprendem com os seus erros. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Hebreus capítulo de número 11, na galeria da fé, o autor de Hebreus traz uma personagem muito interessante. E o texto diz o seguinte: Sara, essa Sara que nós acabamos de falar, mamãe que errou, mas foi exortada por Deus, e ela aprendeu com o seu erro e se tornou então uma heroína da fé. Presta atenção. Sara, uma mãe que errou, mas que quando foi exortada por Deus, ela não falou: errei mesmo, e daí? Reconheceu, aprendeu com o seu erro e se tornou uma mulher de fé. É importante para que eu e você saibamos: errar faz parte do processo do acerto. E eu até repostei, o pastor Reinaldo deve ver depois da nossa celebração, assim como também assisto a dele, não é? Depois ele postou e eu repostei. Quando você erra uma vez, você errou, faz parte do processo. Mas a partir da segunda vez que você comete o mesmo erro, é uma decisão que você toma. Porque já diz o ditado popular que errar é humano, mas permanecer no erro, ou seja, continuar errando, é tolice. Então Sara foi uma mulher que aprendeu com o seu erro e se tornou uma heroína da fé. Nós precisamos aprender com os nossos erros. E não é falar: eu não consigo, eu não sei, eu não... Não, pode sim, você consegue. E é interessante que eu separei essa frase para que nós pudéssemos ler e entender. Seja humilde para admitir os seus erros. Presta atenção. Seja humilde para admitir os seus erros. Seja inteligente para aprender com os seus erros. Mas seja madura para corrigi-los.
para não permanecer neles. Uma mãe virtuosa, uma mãe vencedora, é uma mãe que aprende com seus erros. Ela é humilde para admitir o erro, e inteligente para aprender com esse erro, mas madura, forte, decidida, virtuosa para corrigi-lo, não continuar cometendo o mesmo erro. Quem é você, mãe? E eu caminho para o final da reflexão desta noite. A mãe virtuosa, a mãe brilhante, a mãe vencedora, é a mãe que não tem medo de enfrentar as dificuldades. O texto proposto é de Joquebede. Êxodo capítulo 2, quando então o rei da época, Faraó, ali, dá uma ordem para o seu povo, para o seu exército, para que quando as mulheres hebreias tivessem filhos, as crianças deveriam ser mortas. Meninas não, pode deixar viver. E Êxodo conta a história de Joquebede, uma mãe que teve o seu filho, mas que não permitiu que isso acontecesse. E ela contou com o apoio das parteiras, porque a ordem foi dada para as parteiras. Olha, quando as hebreias tiverem criança, quando as hebreias derem à luz, observe, se for um menino, não é? Mate o menino, mas se for a menina, pode deixar viver. E Joquebede teve uma criança cujo nome nós todos conhecemos, Moisés. E grandes foram as dificuldades. A gravidez, porque existia uma lei, porque a criança nasce sendo um menino, era sentença de morte. Então, se eu ficar grávida, eu estou propensa a entrar para a sentença. Mas Deus cuida do seu povo. Enfrentou as dificuldades na sua gestação, e a dificuldade maior ela enfrentou quando a criança nasceu. Como fazer? Eu pergunto às mães aqui: como fazer para você segurar um recém-nascido para ele não chorar? Eu já sei mais ou menos, quando visitamos algumas mães, principalmente mães de primeira viagem, que fica com o menino quase que 24 horas no peito. O menino faz... onde? E aí eu até brinco às vezes: será que Joquebede nem deixava eu falar? Depois de Everaldo. Não sabemos, mas sabemos que ela enfrentou essa dificuldade. Como silenciar a criança? Ela aprendeu, porque Deus era com ela. E aí eu queria marcar a sua vida, mãe, e dizer para você que você não cresce quando as coisas ficam fáceis. O crescimento ele virá sim quando você enfrentar novos desafios. Novos, tá bom? Novos desafios. Quando está tudo bem, pode desconfiar. É o tempo do ficar quieto. É o tempo da ociosidade. E todo órgão que fica parado, ele atrofia. Então, mãe, você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai se potencializar quando as coisas estiverem fracas, fáceis. Mas sim quando você enfrentar situações difíceis. Somente assim. Porque o detalhe importante, não basta querer, e eu usei essa imagem para que você entenda isso. Uma borboleta puxando como que uma âncora.
Não basta só querer, você precisa lutar. Não basta só sonhar, porque sonhos só se tornam realidade quando você luta por eles, quando você batalha por eles, porque senão é apenas um sonho e nunca se tornará uma realidade. Por isso, o amor mais forte que eu conheço é o amor de mãe. O amor mais duradouro que eu conheço é o amor de mãe. O amor mais lindo que eu conheço é o amor de mãe. Mas eu quero agora dar uma palavra para os filhos. E eu quero usar um exemplo que eu ouvi do pastor Lucinho Barreto, quando ele estava ministrando. Aconteceu há mais de uma década. Um dos nossos jogadores de futebol da seleção brasileira estava no exterior e a mãe dele veio a óbito. A mãe dele morreu. E ele sai então do exterior e vem para então sepultar, estar no último momento com sua mãe. Mas o mais interessante dessa história, quando ele contou, é que ele era famoso e conhecido, então teve várias pessoas, e nós sempre temos alguns amigos mais chegados. E aí um amigo bem chegado dele chegou lá no velório, num cemitério pobre, entre aspas, né? Cemitério fraco. O caixão não era aquele caixão, caixão simples. Coroas de flores? Não, uma só, simples. A mãe dele, no velório, foi colocada dentro de um caixão simples e recebeu uma coroa simples. Um amigo chegou perto dele e falou assim: aqui, não me leva a mal não, mas sua mãe. Eu falei assim: minha mãe. Mas olha como que você faz. Mãe, deixa eu falar com você uma coisa. Filho, presta atenção. E aquele jovem jogador disse para o seu amigo: deixa eu te contar uma coisa. Sabe a casa da minha mãe? O piso que tem na varandinha da casa da minha mãe, da área da minha mãe, é mármore Carrara. Eu dei para ela. A casa eu dei para ela. Viagens, quantas viagens eu fiz com ela, ela fez comigo. E quando eu vim aqui em Belo Horizonte, saía mãos dadas, braços dados com a minha mãe. Ela gostava de ir no shopping comer. Eu não gostava de comer não, mas eu comia para estar com a minha mãe, para ficar com a minha mãe. E tudo que eu fiz para a minha mãe, eu fiz quando ela estava viva. Agora eu não posso fazer mais nada. Dei as melhores roupas que eu podia, dei o melhor que eu tinha como filho, o meu amor, mas agora o corpo está gélido, geladinho, não há mais vida ali. E aqui, filho, eu queria falar com você. Eu sempre uso uma frase da Diane Frank: os mortos recebem mais flores do que os vivos. O que você vai fazer pela sua mãe? Você vai comprar o caixão mais caro para depositar o corpo da sua mãe? Dá muito dinheiro para a funerária? Você vai comprar o melhor buquê, as melhores flores? Por que você não faz isso agora? Por que você não dá as melhores flores agora? Faz o melhor passeio agora.
come a besteirinha que ela quer comer, mesmo você não gostando, agora, porque daqui a pouco vai ser tarde, e você não vai poder mais sair com a sua mãe. Mães virtuosas, e muitas vezes não são reconhecidas pelos seus filhos, elas vencem o desânimo, elas aprendem com os seus erros, e elas têm a propriedade de enfrentar dificuldades. E muitas vezes os filhos não reconhecem. E aí minha pergunta para você, filho, e eu termino: é naquele dia que será o último dia que você vai tê-la fisicamente perto de você, e você vai dizer: eu podia ter amado mais, eu podia ter abraçado mais, eu podia ter beijado mais, eu podia ter saído mais. Não vai adiantar mais nada. Então faça hoje, queridos filhos, com sua mãe, com seu pai, com a sua família, faça hoje. Amanhã nem você ou nem eles podem estar vivos. E de que adianta? Talvez ter tesouros, mas não ter perto de você o maior tesouro. Eu sou desses que prefere o tesouro humano do que o tesouro físico. Riquezas, no caso, tesouro riquezas. Porque a vida para mim vale mais do que uma tonelada de ouro. Muito mais. Parabéns, mães, por serem virtuosas, poderosas, guerreiras, vencedoras. Porque tem capacidade de vencer o desânimo, capacidade de aprender com os erros cometidos e enfrentar as dificuldades que a vida oferece. Que Deus abençoe vocês. Filhos, deixa para amanhã, não? Nós que estamos aqui, se o papai e a mamãe, se a mamãe tem condição, se você não a viu hoje, mas tem condição, vai lá, deixa passar, não? Mas por outro lado também, não faça igual uma figurinha que eu coloquei hoje também na internet. Dia das Mães, os filhos todos em volta e tirando fotos. Os outros dias, a mãe sentada no sofá. A mãe não é mãe só um dia, filhos. A mãe é mãe todos os dias. Ame, valorize, honre, respeite a sua mãe. Que Deus te abençoe. Que Deus os abençoe. Se você ainda não fez, de repente sua mãe está longe, faz uma ligação para ela, faz uma chamada de vídeo. E se você ainda não declarou o seu amor e não disse que a ama, talvez você nem a ama mesmo, mas eu quero dizer que foi ela quem te trouxe a este mundo no poder de Deus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, e você pode simplesmente chegar à beira do caixão e dizer: ah, mamãe, ó minha mãe, me perdoa por não ter visitado a senhora, me perdoa por não ter brincado com a senhora, me perdoa por não ter beijado mais a senhora, abraçado mais a senhora. Não espere esse dia, querido, faça isso hoje. Faça isso agora, em nome de Jesus. Pai, nós já oramos pelas mães, agora eu quero pedir pelos filhos, para que o Espírito Santo do Senhor toque na mente, no coração daqueles filhos que fazem pouco caso de suas mães.
Filhos que talvez só se lembram hoje, no dia de hoje, segundo domingo de maio, que a mãe existe, mas nos outros dias ela é colocada lá atrás, é deixada no último plano, porque ela é forte, porque ela aguenta. Não, ela tem sentimento, ela tem coração, ela tem desejo. Então, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo vai de encontro à mente e ao coração dos filhos nesta hora, para que eles não esperem aquele último dia para fazer algum tipo de declaração de amor, mas que eles abram a boca hoje, e que eles tenham atitudes hoje, em nome de Jesus, e não amanhã, não semana que vem, não mês que vem, mas agora, para a glória do Teu nome. Aquece o coração dos filhos que estão gelados, congelados, frios, insensíveis. Em nome de Jesus. Obrigado pelas mães, obrigado pelas mulheres. E incomoda os filhos que não têm zelo para com suas mães. É a oração do Teu servo junto com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê a paz. Uma semana maravilhosa. Abençoe os nossos amigos que estão conosco. Filhos, beija, abraça, amassa, sem limites. Que assim seja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito seja conosco agora e com o povo que se chama pelo Teu nome, espalhado por sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Amém.